Eu estou tendo uma experiência hoje aqui que eu nunca tive com o Senhor. Eu nunca tive essa experiência com o Senhor em todos os anos que eu tenho servido ao Senhor. E já estive aqui na Nasci tantas vezes, e é tão bom estar aqui, que eu estou esquisita hoje por causa dessa diferença que eu estou sentindo da forma como o Senhor me trouxe. Hoje eu fiquei quieta, não desci nem para almoçar, Eduardo perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, não, eu estou bem, eu só estou diferente. E procurando de Deus saber o porquê. E Deus disse assim para mim, porque hoje você vai ali e eu vou te usar para uma pessoa. Eu vi tantos carros, tantas pessoas, tantas, né? Mas o Senhor foi muito categórico comigo, pastor Ney. Deus pode ter te usado para muitos hoje aqui. Ele me usa para muitos também quando me usa. Mas hoje Ele foi muito claro comigo e eu tô esquisita. Porque Ele disse assim, hoje eu estou te levando lá porque eu vou te usar para uma pessoa. Porque hoje ela entrou lá e ela disse assim, hoje ou Deus fala comigo ou eu vou me matar. E um espírito suicida que entrou acompanhando alguém hoje aqui vai deixar essa pessoa para sempre. Para sempre. Não vou chamar, não vou falar para vir aqui, não precisa disso. Isso aqui é um testemunho que eu estou dando, eu que estou falando. Você também não precisa acreditar. Só que eu sei quem fala comigo. Nunca preguei o que eu vou pregar aqui. Não acredito que eu vá conseguir usar mais do que 30 minutos para pregar o que eu vou pregar aqui, Ney. Não acredito. Porque Deus me deu algo muito específico. Porque a motivação pela qual Deus me trouxe, para que alguém hoje seja literalmente livre da morte, é a mesma motivação que Ele vai usar para que outros não fiquem vulneráveis ao espírito da morte. Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo 1. Você ficou com medo, não ficou? Não fica não. Ligue esse negócio aí que eu já estou esquisita. Se a gente ficar nesse, aí mesmo que vai ficar complicado. Toque alguma coisa aí. Cadê meu baterista? Deixa o menino no banheiro. Vamos ao texto, irmãos. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Qual era o nome do homem, gente? Qual era o nome do homem, gente? Este homem era íntegro e reto, e temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos o do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias do banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantando-se de madrugada, ele oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Em razão disso fazia Jó assim continuamente. Certo dia os seus filhos, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio entre eles também Satanás. E disse o Senhor a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Diga comigo, único. Diga assim, Jó era único. Então disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém nessa terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, que teme e é desviado do mal. E respondeu Satanás ao Senhor, mas Jó teme a Deus em vão? Acaso não tens
protegido ele de todos os lados, e a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, e todos os seus bens tu não tens multiplicado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tens, e ele certamente blasfemará diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo de número 15. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Os servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei, disse o servo, para trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, eles deram sobre os teus camelos e tomaram os servos e mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, que deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles, e morreram todos, e só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, diga comigo: e em tudo isso. Gente, esse tudo isso aqui é muita coisa. É muita coisa de uma vez só, num único dia. Diga bem forte: tudo isso. O texto diz: e em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Que é isso? Não responsabilizou Deus pelo que ele perdeu, mesmo sabendo que a sua vida, toda ela, estava no controle absoluto de Deus. Capítulo 42. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que perguntaste e que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente. Quem está falando aqui ainda, gente? Quem está falando aqui ainda, gente? Quem está falando? Quem é aquele que perguntaste e que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente eu falei do que eu não entendia, das coisas maravilhosas, das coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas que eu não compreendia. Mas agora escuta-me, disseste, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. Versículo 10. Quem está com a Bíblia aberta, versículo 10. Eu disse assim: Senhor, eu só vou pregar o que o Senhor está me mandando se o Senhor me der algum sinal de que é realmente isto que o Senhor está me mandando. Eu fui imatura, mas Deus foi cheio de compaixão
E na última oração, antes de passar o microfone para mim, o pastor Ney disse assim: levante a sua voz em oração, porque Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. É o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes ele possuía. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Somente até aqui você diga amém? Diga amém por essa palavra. Amém. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu não sei quem está ao seu lado. Então você vai ter que dizer a quem estiver do seu lado. Todos nós vamos dizer. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: você não pode morrer. É isso que você vai dizer. Quando eu disser 3, você vai olhar para ela e você vai dizer assim: você não pode morrer. Camila, mas eu não tenho o controle da vida e da morte nas minhas mãos. É justamente isso que te dá autonomia para dizer esta frase. Ter a consciência de que se a vida pertence a Deus, e se foi Ele que o deu, também só Ele pode o... A palavra de Deus é clara em dizer que é Deus quem dá a vida, e é Deus quem tira a vida. Não há coisa alguma que o homem possa fazer sem o Senhor. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor é o Criador de tudo que existe e de tudo que há. Por mais que aparentemente você tenha algum nível de autonomia por ir, vir, sentar, levantar, deitar, dormir, agendar algumas coisas, só cabe a você a administração entre o nascimento e a partida ou a morte. O que chamamos nesse meio, entre vida e morte, chamamos de intervalo, chamado tempo. A você que me ouve aqui agora nesta noite, o máximo de poder, o máximo de organização, o máximo de autoridade, o máximo de unção, o máximo de poder profético, o máximo do que você pode orar, o máximo do que você pode empreender, o máximo do que você pode crescer, o máximo do que você pode fazer, planejar, construir, o máximo do que você pode viajar, realizar, o máximo de tudo que está em você, de todos os planos, projetos, desejos, sonhos, aspirações, dores, tristezas, tudo que há em você de bom, tudo que há em você de ruim, o pior que há em você, o pior de qualquer administração que existe em você agora, a pior crise de identidade, a pior tristeza de sua alma, o nível mais profundo de depressão, a síndrome do pânico mais terrível, a síndrome do pensamento acelerado, o pior de administração medicamentosa que há dentro de você, que você talvez esteja tendo que fazer uso dela agora, até mesmo para conseguir prestar atenção na mensagem que eu estou pregando. Não importa quanto a isso, não importa, quer seja tudo que há de muito bom em você, tudo que há de muito capaz em você, tudo que há de muito extraordinário em você, ou quer seja o que está muito ruim em você, o que está muito para baixo em você, o que está muito doloroso em você, não é este o caso. Veja, não importa, seja muito bom ou seja muito ruim, a você não cabe as determinações do fim, somente a administração do intervalo que chamamos de tempo. Você não pode determinar sobre o fim e nem terá todas as respostas do começo. Sabe quando você começou?
quando você começou. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Você não começa quando você tem consciência de que começou. Você começou no dia que você começou. O que isso significa? Significa que no fundo, você não sabe de fato como começou. Você sabe biologicamente como começou. Você sabe de maneira anatômica como você começou. Mas conceitual, filosófica, não. Aí é palavra de Deus. Nascemos do pensamento de Deus para um propósito que glorifica a Deus. E aí ao longo da nossa vida perseguimos o entendimento da descoberta desse propósito. Só que nesse intervalo, que é a nossa vida e que chamamos de tempo, estamos entre passado e futuro. Passado, aonde nós começamos; futuro, aonde nós queremos chegar. Mas na verdade todo futuro é desconhecido. Completa aí para mim, por favor, para eu ver que você está ligado. Todo futuro é? Porque por mais que eu aponte um lugar de fim, aonde eu desejo em vida chegar, a verdade é que muitas coisas podem acontecer nesse caminho para alterarem o fim que eu planejei, sim ou não? Então quando a Bíblia, por exemplo, afirma dizendo assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas, tudo que nós podemos ter é esperança, porque na verdade não sabemos para que fim a vida nos levará. Você não sabe a quantidade de coisas que podem desenrolar, desencadeando um novo destino. Foi exatamente o que aconteceu com a vida de Jó. Agora, é o próprio Deus que vai dar testemunho de Jó a Satanás. Satanás, ele entra numa reunião em que ele não foi convidado, de rodear a terra, passear por ela. E dentro dessa construção que você leu comigo aqui, o Senhor, ele indaga, pergunta, questiona: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Perceba que Satanás não fala se Deus não pergunta. Ele não tem poder de fala se Deus não pergunta. Ele não tem poder de resposta se Deus não pergunta. Camila, eu não estou entendendo. Você vai entender. Todas as coisas, por mais terríveis que estejam acontecendo na sua vida, mantém Deus no único lugar onde Ele sempre foi e sempre será o quê? Senhor de todas as coisas. Satanás não chega ali para incitar Deus contra Jó, porque ele não tem esse poder. Vamos ler do jeito que está escrito. É Deus que incita ele, porque quer dar testemunho de quem é Jó. Deus só faz isso com quem ele confia. Deus sabe quem é Jó. Quando você é provado, não é Deus te odiando, é Deus confiando em você. Quando Deus cura todo mundo de uma doença que não cura você, não é Deus te humilhando, é Deus dizendo: eu confio em você. Quem pode compreender estas coisas? É Deus que vai incitá-lo. É Deus que vai dizer assim: olha, tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem. Completa aí para mim, por favor. Não há nesta terra? Não há nesta terra? Ele não é um super crente. Eu não vejo nele características de dons que ainda não foram derramados na igreja. Isso não tem a ver com conduta espiritual. Quem está comigo, diga amém. Deus está dando testemunho de sua moral. Deus está dando testemunho de sua honra. Deus está dando testemunho de sua integridade. Então não fique achando que porque você é super espiritual, isso vai abafar a necessidade que você precisa ter de desenvolver caráter, moral e integridade diante de Deus. Ou também não fique pensando que porque você tem caráter, moral e integridade diante de Deus, nenhum mal pode acontecer com você. Haja vista que você está se achando a pessoa mais justa dessa terra. Mas é válido aqui dizer que o testemunho que Deus vai dar de Jó a Satanás está pautado na sua integridade moral e não nas suas aptidões espirituais. Está pautado no seu caráter, na sua honra e não nas suas aptidões sensíveis ou emocionais. Tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem com H, e esse H eu uso aqui para revelar a humanidade. Não há nesta terra homem. Complete aí, por favor. Não há nesta terra. Segunda coisa que Deus está deixando claro no testemunho de Jó é que é possível ser homem e ser 100% íntegro, ser homem e não ser corrupto, ser homem e ser direito, ser homem e ser honesto,
ser homem e não ser adúltero, ser homem e não ser corrompido, ser homem e não ser mentiroso, ser homem e ser correto, ser homem e ser uma pessoa de honra. Homem, não é anjo não, é homem. Não é pastor, é homem. Não é prega, é homem. Ser humano na condição de alguém que não corrompeu a sua moral. Ele é íntegro. A principal característica do testemunho que Deus está dando de Jó, Satanás, é a sua integridade. Vou te fazer essa pergunta, guarda isso no seu coração. Qual é a principal característica do testemunho de Jó? É a sua? É a sua? Só que não é apenas a integridade de Jó para com os homens, mas a integridade de Jó para com o relacionamento dele com Deus. O que significa isso aqui? Significa que Jó é tão íntegro para com Deus, que o relacionamento dele e de Deus é um relacionamento em que Jó tem consciência do conhecimento pleno de que Deus é independente dele, de que Deus não precisa dele para nada. Essa é a condição de um adorador que atingiu o nível máximo da consciência da adoração. Jó poderia ser usado nessa noite aqui como uma régua de alguém que atingiu a consciência mais elevada de adoração. É conseguir no dia a dia, nos hábitos e nas ações da rotina diária, destituir completamente de Deus a obrigatoriedade de fazer qualquer coisa por mim. Faça uma avaliação aí agora e veja o quão perto ou o quão longe a sua consciência está desse nível de adoração. O quanto de ação alguma de Deus a seu respeito hoje afetaria seu relacionamento com Deus. A porta que você queria que ele abrisse e ele não abriu. Imagine isso agora. O filho que você queria ter e só ele poderia te dar, mas ele não deu. Leve isso para uma área de glória, de alegria ou de necessidade. Uma causa na justiça onde você foi injustiçado e você serve ao Senhor, e você está fazendo uma campanha de oração, e você acredita que Deus pode te dar causa ganha, até porque você está no direito da sua luta. Mas imagine se Deus se abstivesse de se envolver em sua causa. Isso afetaria a maneira como você se relaciona com Deus hoje? Não precisa me responder, só precisa botar a cabeça para pensar. Integridade no relacionamento com Deus é isso. É saber até que ponto o que Ele faz ou deixa de fazer por mim tem o poder de afetar negativamente o meu relacionamento com Ele. Quando Deus dá testemunho de Jó, dizendo que não há na terra homem íntegro, temente, desviado do mal, como Jó, Ele sabe que Ele está falando de um homem que conseguiu chegar a um nível de adoração, a um nível de clareza, de entendimento do que de fato significa a adoração, destituindo completamente o adorado da obrigatoriedade do serviço, compreendendo que quem o adora é que o deve, que quem o adora é que o teme, que quem o adora é que se sujeita, sem de verdade esperar nada. Vamos falar a verdade para nós mesmos. Amaríamos a Deus como dizemos que o amamos, se absolutamente nada de tudo que Ele tem feito não estivesse diariamente fazendo por nós. É esse nível de integridade. Eu não estou aqui querendo colocar meus pecados diante do seu espelho e vice-versa, mas o que eu estou querendo dizer é que quando Deus dá testemunho da integridade de Jó, é isto que Ele está falando, é esta integridade. Um relacionamento que já foi consolidado e provado que não depende de coisa alguma para que ele seja mantido. Jó chegou ao nível mais alto da capacidade de um adorador, aquele que compreende que realmente não precisa de absolutamente nada para manter viva a consciência.
de que Ele é, de que Ele tem, de que eu o devo e de que sou grato assim mesmo. Por estar vivo, por estar respirando, por ter os pés sobre a superfície. Ele vê motivos de gratidão aonde alguém só viria a ter tormenta. Essa é a integridade. Esse é o testemunho. Quem pegou até aqui, diga amém. Esse é o testemunho que Deus está dando de Jó. Quem está dando o testemunho de Jó é Deus. Está dando para quem? Ninguém diz para Deus quem você é. Satanás vai tentar, porque ele diz assim: mas também serve o Senhor de balde a Jó? O Senhor serve ele de balde? Tem Jó falta de alguma coisa? E aí começa aquela narrativa que você já conhece. Ora, Jó é quem ele é por causa do que ele. Tira o que ele tem e tu vai ver quem ele. Só que foi Deus que deu testemunho de quem ele. Deus não acha nada de ninguém, gente. Deus não acha nada de ninguém. Olha para essa pessoa e diga assim: o que você acha de mim? Não responde, não responde. Eu não quero confusão, não responde. Mas escute, o máximo que resta em nós é dizer o que achamos de alguém. Você não me conhece de verdade. Eu ainda estou me conhecendo. Deus não acha nada da gente. Deus sabe quem nós somos. Deus acabou de dar testemunho de Jó. Você acha que Deus está dando testemunho de alguém que Ele não conhece? Você acha? Deus está dando testemunho do que Ele sabe. Olha o que Deus diz: não há nessa terra homem íntegro, temente, desviado do mal, como o meu servo Jó. Sabe o que Ele está dizendo? Eu o conheço. Eu sei quem Ele. Eu sei quem Ele. E agora eu vou abrir só um parêntese nesse momento da mensagem, para você não achar que eu vim falar só sobre Jó como uma noite saudosa de um homem justo que serviu a Deus. Não, ele é apenas o reflexo que nessa noite o Senhor quer usar para que todos aqueles que já foram transportados por Jesus, ou aqueles que já saíram do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, também tem o poder de refletir Cristo em nós, esperança da glória. Eu tenho que abrir aqui o parênteses, porque se eu continuar pregando aqui como estou pregando, alguém vai pensar: essa mensagem é sobre Jó. Alguém vai pensar: eu não posso ser justo como Jó. Alguém vai pensar: eu nunca me relacionaria com Deus como Jó. Eu não seria tão fiel como Jó, tão amigo como Jó, tão íntegro como Jó. Camila, se você continuar pregando, eu vou cavar um buraco. E eu também, irmão, eu vou ser a primeira a querer entrar dentro dele, porque a gente começa a ser confrontado. Só que o que o Senhor está dizendo é que o que aconteceu de maneira única com Jó, por causa de Cristo, acontece de maneira coletiva com a gente. Quando Jesus vai chamar a Pedro, Lucas capítulo de número 5, ele vai fazer uma pesca maravilhosa. Quando a rede está cheia de peixes, o texto vai dizer que Jesus vem à beira da praia, Pedro traz o barco com a rede cheia de peixe. Quando ele vê o resultado da pesca, ele diz para Jesus: Senhor, afasta-te, porque sou um homem pecador. Afasta-te. Completa aí, qual é a palavra? Abre essa boca, qual é a palavra? Quando ele vê o que Jesus fez, ele diz o quê? Quando ele percebe quem ele é, ele diz o quê? E Jesus lhe responde dizendo: vem e segue-me. Não é sobre você deixar o que te impede de relacionar-se ir embora. É sobre você vir como você está, acreditando que quem ele é não muda por causa de quem você foi. Ora balaia, calabaia, xarabachai. Ele também quer dar testemunho de você. Ele também quer dar testemunho de mim. O testemunho que a gente dá da gente mesmo é: afasta-se. Parece até que a gente está dizendo para Deus: se o Senhor soubesse quem eu sou, o Senhor não me chamava. Jesus foi lá para chamar Pedro, e no dia que foi chamá-lo,
A primeira palavra que saiu da boca de Pedro em direção a Jesus foi: afasta-te. Pedro disse isso: afasta-te, como quem diz: eu não sou digno de estar perto de ti, eu não vou caminhar contigo, eu não mereço esse tempo, esse lugar, esse espaço, essa honra. Afasta-te, deixa eu me afastar. E olha a resposta de Jesus ao afastamento de Pedro: segue-me. Parece até que Pedro está dizendo: o Senhor não sabe quem eu sou. E é como se Jesus dissesse: é você que ainda não sabe quem eu sou. É por isso que não sou eu que estou te seguindo, mas estou te dando liberdade. Pega, vem, segue-me. Oh, meu Deus. Integridade. A integridade aqui, preste atenção, a integridade aqui não é ser perfeito, é ter consciência de quem eu sou e de quem Ele. Então preste atenção, não confunda, eu vou falar a terceira vez. Integridade aqui não é ser perfeito, é ter consciência plena de quem eu sou e de quem Ele é. Eu vou falar a quarta vez. Integridade aqui não é sobre eu sou me submeter a Ele quando eu perceber que sou tão perfeito quanto aquele que me chamou. Eu só vou falar com Ele quando eu for tão santo quanto Ele. Eu só vou orar quando eu jejuar 24/24. Eu só vou ter a vida que eu quero com Deus depois que eu subir monte, campanha, oração, batismo, evangelização, sofrer, depois que eu virar um Marte, quem sabe. E o Senhor está dizendo: integridade não é isso. Integridade é você ter consciência de quem eu sou e de quem você é, e ainda assim entender que há um testemunho. Oh, meu Deus. Aleluia. Aí ele dá testemunho de Jó e ele diz: tu tens visto o meu servo Jó, reto, íntegro, temente, desviado do mal, mas também tu serve a ele de balde. Tira o que ele tem. Satanás está tentando dizer para Deus que Deus não sabe quem é Jó. Bata no peito aí agora e você vai confrontar toda a acusação da sua consciência contra você. Eu não vou nem dizer diabo, porque diabo não aguenta ficar num culto desse aqui não. A guerra aqui agora é a tua consciência, que às vezes é mais perigosa do que o diabo. Porque o diabo você repreende, a tua consciência você acha que ela tem razão de ser. Você vai repreender a tua consciência aí agora. E você vai dizer para você mesmo. Você vai dizer para você mesmo. Diga assim: eu posso não saber tudo que eu sou, mas o que eu sei de Deus é o suficiente para não abrir mão de quem Ele quer que eu seja. Deus está dizendo: ei, se eu não abro mão de você, você não abre mão de si mesmo. Se eu não te deixo, você não me solta. Se eu não te largo, você não me larga. Não vai embora se eu não te mandei. Eu não te mando embora. Tem alguém aqui dizendo: eu tenho que ir embora, eu não sou digno de ficar. E Ele está dizendo: segue-me, 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 segue-me. Eu vou te dar um testemunho. Ninguém diz para Deus quem eu sou. Ninguém diz para Deus quem você é. Você pode dizer para minha mãe quem eu sou, pode dizer para meu pai. Você pode tentar convencer qualquer outro ser humano de que esta pessoa não sabe quem eu sou, de que ela na verdade não me conhece. Você pode até tentar me convencer contra mim mesma. Dependendo do teu nível de argumentação, eu vou entrar em crise de identidade e talvez você consiga. Agora, Deus, ninguém diz para Deus quem eu sou. Ninguém diz para Deus quem você é. Se Ele disse é, então é. Aí Satanás diz: deixa eu tocar no que Ele tem, em tudo que o Senhor deu. E aí tu vai ver se Ele não blasfema. Parece que eu vejo o interior de Deus rindo. Por que Deus deixa isso acontecer? Porque quando Jó dá testemunho, quando Deus dá testemunho de Jó, quem é testemunhado é Deus.
Jó é o canal de confiança. Jó é o carro de confiança, pelo qual Deus sabe que pode passar quando quer glorificar o seu nome. A pergunta que o Espírito de Deus está dizendo a alguns de nós hoje aqui é: eu posso passar por você quando eu quiser glorificar o meu nome? Ou o peso da minha glória vai esmagar a tua vaidade? Ou o peso da minha glória não vai deixar você sucumbir à ausência do status de alguém que ficou ferido? Eu posso mostrar através de ti que eu também sou o Deus dos deprimidos? Ou com você não? A glória da tua santidade não permite a glória do meu testemunho passar pela sua vida na depressão. Porque Jó é cargo de confiança de Deus. Ele sabe que ele pode, ele sabe quem ele é, e ele permite, porque ele sabe que Jó não depende do que tem para continuar sendo quem ele é. Rebenta com tudo que ele tem. A Bíblia é clara em dizer que nenhum outro homem na história jamais será provado como Jó foi. Ele foi realmente uma lição de Deus para a humanidade. Isso sim é um alto cargo de confiança. Então nunca diga que você está sendo provado igual a Jó. Nunca mais diga isso. Ninguém jamais foi provado igual a Jó. Ninguém. Diante de toda essa dor, ele vai ter um ato devocional. Completa para mim, por favor. Quando ele perde tudo, ele vai ter um ato. Ele vai ter um ato. O que é um ato devocional? É o momento que ele revela a integridade do relacionamento. Aonde você expressa seu relacionamento com Deus? Na sua devocional. É ali que você ora, é ali que você lê a Bíblia. Ali você não lê a Bíblia para pregar, ali você lê a Bíblia para ver o que Deus quer falar com você. Ali você não ora para poder mostrar para as pessoas que você sabe orar. Ali você chora para poder se relacionar com Deus da maneira como você precisa ou deseja. Jó vai ter um ato devocional na hora da sua dor, no momento da sua maior crise. Perdeu tudo, incluindo os seus filhos e toda a sua casa. Ficou apenas a sua mulher. E nesse momento ele vai ter um ato devocional, uma atitude devocional. Vai rasgar a túnica, cinza sobre a cabeça, vai dar um grito, e não é de murmuração. Ele não vai dizer, ó inferno, ele não vai dizer, ó desgraça. Não, não, não. Ele vai dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A integridade se revela no primeiro ato. Nu, saí do ventre da minha mãe. Nu. O que ele está dizendo? O Senhor não me deve. Ele está dizendo isso para a própria consciência dele. Sabe por que existem atos de adoração que precisam ser verbalizados em alta voz? Para você convencer a sua alma e não deixar ela te enganar. Algumas orações não podem ser feitas de maneira silenciosas, elas precisam ser declaradas, para que a sua alma na hora da dor não te engane. Em alta voz ele diz, no saí, no voltei. Para quem que ele fala isso? Ele não está falando isso para o servo, ele não está falando isso para a esposa, ele está falando isso para ele. Ele está dizendo para si mesmo, Jó, não te esqueça, o Deus a qual tu serve não te deve nada. O Deus a qual tu serve não te deve nada. O Deus a qual tu serve nunca te deveu nada. Jó, se agarra à integridade da tua consciência e não esqueça que o Deus a qual tu serve, ele não te deve nada, Jó. Uau! Bendito seja o nome do Senhor. A alma esquece frangalhos, trauma, dor, luto, tudo junto. Eu nem me detenho falando muito da dor. Eu estou falando da maneira que a gente deve entender nosso relacionamento com Deus. Perdeu tudo. Satanás não satisfeito. Por quê? O ato foi devocional. Significa que logo depois de perder tudo, qual foi a primeira coisa que Jó fez? O adorou. Vamos lá? O ato foi devocional.
significa que logo depois de perder tudo que ele perdeu, qual foi a primeira coisa que ele fez? Satanás ficou endemoniado. Aí ele volta. Vida pela vida, pele por pele, tudo que o homem tem pela sua vida ele dará. Posso tocar nele? Deus diz: toca, mas poupa a vida. Você não sabe, mas todas as ações, por pior que elas sejam, ou que estejam acontecendo na sua vida, elas têm um limite, um ponto de começo e fim em tudo que o inimigo age. Tudo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você não está solto. Isso. Olha para alguém aí e diga assim: tua vida não é fio solto na mão de ninguém. Diga: nem de anjos, nem de demônios. Diga: tua vida está na mão de Deus. A tua vida está na mão de Deus. Vai tocar, vai cuspir, vai espremer, vai sofrer, vai ter úlcera, ele vai ter câncer, vai ferir até os ossos, vai ter vermes, ele vai se raspar com cacos de telha no meio da dor, ele vai feder, ele vai gemer, ele vai entrar em estado de putrefação estando vivo, a urina vai feder, ele não vai conseguir dormir. E sabe qual é o auge do sofrimento de Jó? Ele não vai conseguir morrer. O auge do sofrimento não é não ter mais o que eu perdi, é não poder perder o controle da única coisa que eu ainda tenho. O que? A vida. Quando você não tem mais nada, estou sentindo um temor de Deus tão grande aqui. Quando você não tem mais nada, eu disse, quando você não tem mais, a única coisa que você pensa ter é a sua vida. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: você não tem. Quem está entendendo? Tu não tem carro, tu não tem dinheiro, tu não tem família, tu não tem amigo, tu não tem prestígio, tu não tem honra. Pelo contrário, tu está igual Jó. Tu só tem dor, perturbação, desassossego, depressão, doença, crise de ansiedade, retaliação, sangue, anemia, tratamento, dor, afronta, desânimo, tristeza. É complicado quando a desgraça de sua vida começa a tornar a morte algo desejável. É disso que eu estou falando, é desse nível de dor. Por isso eu fui categórica. Se alguém achar que está ficando muito pesado, pode ir na paz, Deus te abençoe. Mas Deus me trouxe aqui para alguém hoje, e essa pessoa entrou hoje aqui, e ela disse assim: a vida é minha, eu não tenho mais nada. Se eu só tenho a vida, e essa vida eu não quero ter, eu vou dar cabo dela. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não, tu não olhou direito, tu não tem nada mesmo, nem a vida que tu tem é tua, ela é minha, e por isso tu não toca nela, Eu te trouxe aqui nesta noite para resgatar a tua integridade no teu relacionamento com Deus. Você entrou aqui e você disse: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Deus disse: não, tu não entendeu o quão arrebentado você está. Você achou que eu vim só te animar? Não, prepara que agora... Você entrou, você está achando o quê? Que Deus te parou nesse domingo para te botar no colinho? Ô Tico, meu irmão, ele veio hoje aqui dizer o seguinte: trabalha com teu intervalo, não toca na minha vida. Aí você diz: que vida? A vida é minha? O Senhor está dizendo: não, tu está mais arrebentado do que tu pensa. Tu acha que tu tem tua vida, tu não tem tua vida, tu não tem nada. Tua vida é... O que está rolando aqui? Se liga nisso aqui. Se liga nisso aqui. O que está rolando aqui? A Bíblia está dobrada aqui no meio, não dá para pregar Jó inteiro e eu já estou terminando. Mas aqui no meio, o que tem aqui no meio é o intervalo de um homem em crise, que está deprimido, que deseja a morte, mas que não pode se matar, Andréia. Abre aspas e fecha aspas. Porque para a desgraça do momento dele, a integridade dele ainda é maior do que a dor. Porque para que guardar integridade aonde não há esperança? Vem comigo. Para que guardar honra aonde não há esperança? Para que guardar temor aonde não há esperança?
Aí é que está. Não é palpável. Não está visivelmente presente em circunstâncias. Mas está ali o que eu chamo de esperança irritante. A certeza. A certeza. Preste atenção. De que por mais que eu não tenha nada, nem mesmo a minha vida, não é baseado no que eu ainda quero ter, porque Jó não tem desejo de ter mais nada. Tira da tua cabeça essa ideia de que quando eu falo de esperança é porque ele está pensando ainda em ter mais alguma coisa. Acorda, o cara não quer mais nada. Ele só queria morrer. Ele diz: eu só queria descansar com os meus pais. Eu só queria que isso acabasse. Só isso. Só que por causa de toda a integridade construída ao longo do caminho, eu não posso me desvencilhar do que eu disciplinei até aqui. Paulo escreve e ele diz assim: que quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor, seja para a vida ou seja para a... Deus trouxe gente hoje aqui, Ele está dizendo: mantenha a integridade do nosso relacionamento. Sua vida é minha e a sua morte também. Você não vai dar cabo de nada. No auge dessa dor então e dessa crise, ele começa a fazer perguntas que justifiquem a ele alguma coisa. O porquê dessa sentença e dessa situação. Ele vai fazer aproximadamente 70 perguntas. Completa para mim, por favor. Ele vai fazer aproximadamente quantas perguntas? Ele vai começar a perguntar. Ele não murmura. Ele não pecou contra Deus em momento nenhum, mas ele amaldiçoou até o fio de cabelo dele. Ele está com a mente tomada. E ninguém o julga. Meu irmão, não critique alguém que está entrando em surto se você não sabe o que o colocou lá. Aí ele começa a questionar. Os amigos dele vão visitá-lo depois de certo tempo. Quando chegam lá, percebem que o estado dele é tão ruim, que eles ficam 7 dias do lado dele, não conseguem abrir a boca para falar nada, porque o estado de deterioração... Me ajuda, Natália. Me ajuda, Natália. Deteriorização. É tão grande, eu só vou falar uma vez. É tão grande que eles não conseguem falar nada, não conseguem dar uma palavra de consolo, não conseguem nada. Não é o caso hoje, mas deixa uma lição. Quando a gente quer ajudar alguém, mas não tem a solução dessa pessoa, não fica querendo falar nada. Deixa só a sua presença manifestar o consolo da compaixão que você está sentindo. Para de ficar tentando dar a solução. Você tem o dinheiro que paga a dívida dele? Então senta do lado dele, come angu com ele e diz que está gostoso. Ou não fala nada. Eles fazem isso, 7 dias não falam nada. Aí eles não falam nada. Termina aquele momento. Um dos amigos abre a boca e começa a falar. Elifas. E ele começa a falar. E ele tenta justificar Deus, entenda. Ele começa a dizer coisas verdadeiras. Deus não falha. Ele é criador. Como quem diz assim: Jó, Deus sabe o que está fazendo. Jó, não reclame. Jó, não murmure. E ele não murmurou, mas eles estão preocupados com a integridade da alma e do relacionamento de Jó. Jó, estou parafraseando. Deus sabe de tudo isso. Confia, o Senhor. E pererei, começam a falar. Aí Jó vai ficando nervoso. Eles falam de um lado e o homem mais sábio do Oriente está com dor e vai falar do outro. Quando tu vê um sábio alegre e ele fala bem, é porque ele é sábio. Mas se ele for sábio mesmo, não queira ver ele abrir a boca no dia mau, porque nada é mais filosófico do que o sofrimento. Nada ensina mais do que a escola do sofrimento. E o camarada que já era sábio e mais inteligente do Oriente está passando a maior dor que um homem já viu. Então ele está o aço, meu irmão. Ele está afinadinho. E aí ele começa, e ele vai combatendo. E ele vai dizendo: se eu defraudei, se eu fiz alguma coisa, se isso e aquilo, começa o debate. E os outros amigos começam a falar. E é uma perturbação. Nem sofrer o homem pode.
Coisa ruim é quando o amigo te obriga a dar testemunho no sofrimento. Se tu é meu amigo, não me obrigue a dar testemunho no sofrimento, só me dê tua companhia. Eu não estou querendo provar nada para ninguém. Então não fica me inquirindo, onde eu tenho que responder tudo toda hora. Aprende a ser amigo. Ok. Quando termina aquele momento, ele começa a falar diretamente com o Senhor. Capítulo 38. E eu encerro daqui para o 42. Olha quantos capítulos a gente pulou. Diga glória a Deus. Capítulo 38. Depois de falar. Perguntar. Buscar. Tentar entender o que fazer para não morrer. Tentar se agarrar a algo para não acabar. Tentar agarrar algo para não perder a integridade. Tentar se agarrar a algo. O que fazer? Falou. Perguntou. Silêncio. E então, capítulo 38. E o Senhor falou com Jó e disse a Jó, no meio de um redemoinho, eu amo isso. Não vem voz mansa nem delicada, não vem brisa suave, nem vento fresco. Um redemoinho desce do céu como um furacão e toca a terra. É uma das facetas do Deus que está em movimento. Ele vem num redemoinho e ele diz: Jó. Imagina você quebrado e Deus vem falar com você. Você ia ficar feliz, sim ou não? Sim ou não? A gente ia ficar feliz. Mas olha que complicado. Quando Deus vem falar com Jó, ele não diz: meu filho. Meu irmão, olha como é que Deus chega. Jó, cinge os teus lombos como homem e eu falarei contigo. Não, vamos traduzir? Duas coisas. Se quer falar comigo, levanta, fala comigo direito, fala comigo igual o homem que eu fiz. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou trocar, é grosso modo, tá, gente? Mas o que Deus está dizendo para ele é: não vem de mimimi. E nessa hora eu fico escandalizado, igualzinho a você. Como quem diz: não foi você mesmo que disse que uma prova igual a essa nenhum outro homem antes dele teve, e depois igual a ele nenhum outro terá? Sim. Porque Deus sabe que não tem nenhum outro como ele. E o que Deus dá a cada um, compete a cada um. Por pior que seja o que Deus permitiu acontecer a você, Ele espera de você a postura e a integridade de quem está preparado para passar o que Ele mandou passar. Então Ele nunca vai aceitar, por pior que você esteja, uma postura descondizente com o que Ele sabe que você aguenta, com o que Ele sabe que você suporta. Escute isso. Jó, cinge os teus lombos como homem e eu falarei contigo. Segunda interpretação. Jó, quem você pensa que é para me inquirir assim? Te devo eu alguma resposta? Aí olha, se liga nisso aqui, eu estou terminando. Deus vem, galeria, Deus vem, mas Deus vem numa cipua. E fala para ele assim, ó: Jó, se tu és sábio e entendido, pastor Ney, Deus começa a espremer ele. Olha aqui, ó, olha isso aqui. Se tu és sábio e entendido, como quem diz assim, tu tá se achando, né? Rapaz, se tu és sábio e entendido, aonde tu estavas quando eu lançava o firmamento da terra? O que ele está dizendo é assim: se tu pensas que pode falar comigo, eu não me lembro de ter te visto no início da criação. Tu achas que pode se dirigir a mim dessa maneira? Interessante, quando eu disse haja luz, eu não me lembro de ter te visto lá. Mas se tu queres falar assim, e se tu és tão sábio e entendido, vou também te dar uma questão, como quem diz: tu me encheste de pergunta, aguenta as minhas? Pois se tu és sábio, responde então tu para mim: como é que se formam os ossos no ventre da mulher? Rapaz, e o pau? E ele falou. Abra comigo a boca e diga: falou. Diga: falou. Quando Deus vem para responder,
Deus não chegou nem na metade do capítulo. E ele já diz assim. Ele inclinado, ele não fala mais nada. Ele não fala mais. E Deus só na cipuada. Cara com o corpo tomado de ferida. Inchado, fétido. E Deus só. Onde você estava? Quem você era? Quem você pensa que é? Você sabe quem eu sou? E o cara todo, e ele, ó. Olhando de fora, humanamente falando, a gente diz. Dá para entender por que a mulher disse: amaldiçoa e morre. Olhando de fora. Não faz cara de que não faria isso, não. Não diga o que você não faria enquanto você não estiver numa situação. Toda palavra fora da experiência é mera especulação. E Deus ali, ó, esmagando. Você diz. Deus esmagou tanto que Jó disse assim: eu não queria tanto a tua atenção assim. Alguém entendeu? Ele compreendeu que na verdade só estava passando tudo o que estava passando porque Deus decidiu dedicar a ele relevância, atenção. Você não está entendendo. Tua vontade era dar cabo da tua vida. Só que Deus está dizendo: tu não vai conseguir fazer isso porque eu decidi te dar a minha atenção, mas não como você pensa, para lamber suas feridas, não. A minha atenção é sua, porque eu vou te mostrar que não importa como você está por causa da luta. Lembra como isso tudo começou? Foi porque eu queria dar testemunho de quem você é. E você pode estar deprimido, mas eu ainda lembro de quem você é. Você pode estar ferido, mas eu ainda lembro de quem você é. Você pode estar enfermo, mas eu ainda lembro de quem você é. Você pode estar enlutado, mas eu ainda lembro de quem você é. E enquanto eu lembro de quem você é, eu não deixo você esquecer de quem você é. E eu vou te lembrar o quão adorador, o quão íntegro, o quão forte, o quão poderoso na minha presença você ainda é. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Pegue a mão de alguém aí agora. Pegue a mão de alguém aí agora. Segure a mão dessa pessoa, sacode ela e diga: sei como você está. Diga, Ele sabe como você está. Sacode ela e diga: mas Ele também lembra de quem você é. Você é adorador, você é íntegro, você é valente, você é justo, você é reto. Não desista. Aguenta o tranco, Jó. Nem você se lembra mais de quem você é. Tu já foi tão esmagado que nem você lembra mais da força que tem. Nem você. Só que Deus faz questão de não esquecer o porquê que tudo isso começou. Não foi para mostrar o que você tinha, foi para mostrar quem você é. Segura essa nuvem de glória, que eu acho que hoje tem muita glória. Ó, o Senhor vai falar isso tudo para ele. Ele vai ficar, pastor Ney, ele vai ficar muito mal. Ele vai ficar muito mal. Aí quando Deus termina de falar tudo, ó, prometo, fechei. Quando Deus termina de falar tudo, ele agora tem a atenção de Deus para o que ele quer. Presta atenção. Todo mundo aqui quer a atenção de Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas considere que a atenção de Deus só é boa para você quando você tem ela para o que você quer. Ter a atenção de Deus em sua vida para o que você não quer é pior do que ser perseguido por um inimigo. Porque o inimigo, tu te desvia dele. Mas Davi disse: para onde eu me fugirei do teu olhar?
Para onde eu me distanciarei da tua presença? Se eu subir até as mais altas nuvens, ali tu me vês. E se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, ali também tu estás. Antes que a palavra venha em minha boca, tu sabes o que eu penso, me conhece, me sondas. Eu vou fugir como? Então veja, Deus é bom e a sua atenção é boa, desde que ela seja vinculada para que eu quero que Ele tenha atenção. Deixa Deus começar a dar atenção para uma coisa que você não quer, e tu vai saber o que é prova. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo aqui. Só que agora, abra aqui a brecha do tempo. Agora, Deus vai deixar Ele vincular a atenção dele para onde Jó quiser levá-la. É a hora dele. Vocês estão me entendendo? É a hora que ele pode perguntar o que ele quiser. É a hora que Deus pode responder os dilemas mais profundos da humanidade. É a hora que ele vai poder perguntar para Deus o que ele quiser. Aí Deus olha para ele e diz: agora fala. Como quem diz: fala o que você quer, que eu vou responder o que você quer. Vou falar com você. Minha atenção agora é tua para o que você quer. É a hora dele, era a hora dele. Era a hora dele. Só que depois de Deus já ter falado tudo que ele, Deus, queria dizer, Jó não tem força para perguntar. Aí ele diz assim: agora, você leu comigo, agora eu me calarei. Você entrou hoje aqui com um monte de coisa entalada na goela. Vai sair com ela livrinha. E alguém vai falar: por quê? Falou para Deus tudo que você queria? Você vai dizer: não, menina, no meio do culto eu fui vendo que eu fui engolindo tudo. Ficou nada. Liberou geral. Agora eu me calarei, disse Jó, e tu falarás. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu não falo mais. Aí ele continua, aí ele diz: agora eu me inclinarei, e tu me ensinarás. Que humildade. Sabe o que ele está dizendo? Me perdoa achar que pela minha experiência eu estava apto para dizer alguma coisa. Eu estou aqui diante de ti agora para dizer que eu não sei. Veja como é que a cipuada foi boa para ele voltar a lembrar-se quem ele. Você está entendendo por que Deus te espreme mesmo na prova? Por que o teu pai, tua mãe tem peninha de você, mas Deus não age com você com pena, mas com encorajamento? Percebe porque todo mundo quer te fazer um carinho manhoso, mas Deus só te sacode? Porque tudo isso é para te acomodar onde você está. O único que não abre mão de quem você é Ele. Aí Ele moe, remove, bota, levanta, fecha, abre. Ele fala. Aleluia. Porque ele diz: você não sai dessa vida e eu não te tiro dela. Ah, Camila, mas o outro tirou. Foi ele que saiu. Deus está dizendo: quem respeitar a integridade do relacionamento, eu, o Senhor, digo: eu não te tiro dessa vida sem que na sua partida você saia daqui lembrando-se de quem você é. Me inclinarei e tu me ensinarás. Não quis falar mais nada. Ele não quis falar mais nada. Visto que não queria falar mais nada, Deus mais nada falou. Capítulo 42 e fechamos aqui. Almeida, revista corrigida e atualizada. Agora eu sei. Eu gosto dessa classificação de advérbio temporal. Agora. Porque ele está dizendo o seguinte: antes eu achava que sabia, mas agora não. Agora eu sei. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Sabe o que ele está dizendo? Antes eu falava do que eu achava, agora eu só falo o que eu sei, porque agora eu aprendi. Aí o capítulo 42 ele diz: bem sei eu que tudo tu podes, ou podes.
Deixa eu te falar um negócio que foi pregado muitas vezes errado para a gente. A interpretação desse texto não aponta para a virada de cativeiro, mas para a aceitação de Jó ao cativeiro. Segura todos os instrumentos, porque eu quero que eles entendam isso daqui, porque é um pouco escandaloso o que nós estamos dizendo aqui. É um pouco contrário a toda a doutrina triunfalista que somos dia a dia doutrinados a acreditar. Qual? Não aceite derrota. Triunfe, vença, vai para cima. Você não morre antes da promessa se cumprir. Já! Por isso tem um monte de crente doente, que não pode ser cargo de confiança de Deus. Não pode. Deus não pode provar ele não. Se provar ele não desvia só ele não, ele desvia todo mundo. O bem sei eu de tudo, que tudo podes aqui de Jó, sabe o que significa? Não significa, no contexto de Jó, tá? Não significa, eu sei que tu pode mudar meu cativeiro, não. Esse contexto aqui significa, agora eu entendi que tu podes fazer isso comigo. É isso que significa. Alguém conseguiu compreender? Eu acho que sim, porque você não deu um glória. Não, então você não entendeu. Porque é o tipo de coisa que não dá vontade nenhuma de glorificar. É o tipo de coisa que se você entende, você não diz aleluia. Você se para a pensar e pensa. Oi? Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Duas verdades. Primeira, eu estou entendendo que por mais que a minha vida pareça estar devastada, tudo isso fazia parte de um. Segunda coisa, agora entendendo melhor a tua soberania, a tua grandeza, porque eu achava que eu te conhecia, mas agora não, agora eu estou entendendo, tu é Deus mesmo. Agora entendendo quem tu és, também estou entendendo que tu podes fazer isto comigo. Ou seja, tu podes me provar, não dizer porquê e nem me tirar da prova. Só que ele não está falando isso como um filho chocado e revoltado. Ele está falando isso como um adorador consciente, como quem diz, agora eu entendi que tu podes fazer isso. E ó, tá tudo tá compreendendo o que eu estou dizendo, né, gente? Dentro disso aqui, ok, agora eu entendi. Quando ele aceita, não de maneira passiva, mas de maneira soberana. Olha o que acontece quando ele entende. Se isso é um plano para Deus ser glorificado, porque diga para mim, Jó estava na reunião de Satanás, os anjos e Deus, mas tudo na vida dele fazia parte de um, que Deus já havia feito numa reunião. Escute isso. Só que não cabe a ele saber, mas ele entende o seguinte, a soberania de Deus. Agora eu entendi, tu podes fazer isso comigo. É isso que significa. E nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Eu não vou espernear e também não vou ficar na dependência da virada de um cativeiro, de uma transformação. E eu posso provar o que eu estou dizendo, irmão. Não sou eu não, é a Bíblia. Quem é que perde todos os seus filhos e tudo e tem prognóstico de futuro? Não vem que não tem. Eu estou falando de Jó. Eu estou falando de Jó. O que ele entende é o seguinte, agora pode. Agora eu entendi. Então ele não espera mais nada no sentido de virada. A motivação de vida dele já não é virada, é aceitação. Não a dor, a soberania de Deus. Alguém está compreendendo isso aqui? O que ele está querendo dizer? Esse tempo agora não vou mais usar para espernear não. Vou usar para me relacionar com ele, para entendê-lo melhor, conhecer melhor, buscá-lo melhor, servi-lo melhor. Quando ele chega a essa plenitude de entendimento, ele para de orar por si próprio. Porque quem não tem expectativas pessoais não gasta tempo de intercessão própria. Começa a orar pelos outros, sim ou não? Os intercessores de fluxo mais ativo de oração normalmente têm vidas difíceis. Porque eles têm mais facilidade de empregar fé na vida dos outros. Jó vai parar de orar por si mesmo e ele começa a orar pelos seus. Porque Deus não gostou
Porque os amigos queriam justificar o que Jó estava passando. E o que Deus queria fazer Jó entender é que Deus não precisava ter justificativa alguma para fazer ele passar pelo que ele passou. Tanto que quando ele entende isso, último capítulo, virada do cativeiro. Quando ele entende isso, ele ora pelos amigos, Deus abençoa os amigos. E o texto diz que enquanto ele orava pelos amigos, Deus virá. Eu gostei de você não ter glorificado muito. Estou falando de minha percepção como pregadora. Sabe o que eu percebi? Que você entendeu o cerne da mensagem. Você entendeu que o culto hoje não é para terminar dizendo Deus vai virar meu cativeiro. Não. Você entendeu que é noite de você sair daqui e dizer, talvez eu faça parte de um plano cuja vontade de Deus seja me tornar cargo de confiança do que Ele quer fazer, mesmo que eu não queria que Ele fizesse. Talvez seja possível ser um adorador como Jó. Alguém que diga, aceito o bem de Deus, mas também aceito. A mulher disse, amaldiçoa e morre. E ele disse, falas como uma louca, aceitaria eu o bem e não aceitaria o mal. Quem estava mandando mal foi o diabo, não foi Deus, mas ele sabia que o controle estava na mão de Deus. Então olha o que ele está dizendo, vindo de Deus, não interessa o que vem, contanto que seja, pode contar comigo, Deus, faz comigo o que tu quiseres, Deus. Ele já tinha aceitado o plano e não sabia. Deus vira o cativeiro de Jó, capítulo 42, traz um som que agora o cativeiro vai virar. Vai. Eita glória. Até meu baterista hoje está assim, Camila, ninguém nem marquei cativeiro virado. O povo está tão crente hoje que eles estão assim, não, agora eu vou ficar mais um ano só no cativeiro, só para mostrar que eu sou tua serva. Enquanto ele orava, Deus virou. Enquanto ele reconhecia, Deus virou. Enquanto ele intercedia, Deus virou. Enquanto ele focava na glória de Deus, Deus virou. Deus está dizendo, se tu acreditas que os meus objetivos e que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, então confia em mim. Para de focar no teu prognóstico, para de focar no teu diagnóstico, para de focar na tua visão limitada e deixa a minha mente, deixa a minha mão te mover e te envolver para onde eu quiser te levar. Deus, eu oro agora em nome de Jesus, para que as nossas vidas sejam como um instrumento leve e de fácil manuseio nas tuas mãos. Assim como o guitarrista não tem dificuldade de dedilhar a guitarra bem afinada, assim como o baterista não tem dificuldade de mover a baqueta em suas mãos, assim como o tecladista dedilha as notas do teclado, assim como o baixista harmoniza a canção. Que a nossa vida seja um instrumento leve, afinado e de fácil manuseio nas tuas mãos. Move-nos de acordo com a tua confiança, de acordo com a tua vontade. Nos livra da desgraça de um relacionamento interesseiro, oportunista, que não aceita nada fora dos nossos planos. A poder no teu nome, Jesus, visita o nosso cristianismo, visita o nosso cristianismo, visita o nosso cristianismo nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Integridade. Integridade. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor, Senhor, melhore a minha integridade. Não me deixe manchar a minha integridade. A minha integridade na forma de relacionar com o Senhor.
Não quem eu sou na boca dos outros, mas quem eu sou na tua boca. Quando tu queres dar testemunho de mim, quem eu sou na tua boca. Me purifica, Senhor, me santifica, me subordina, me disciplina, me ensina. Que eu caia nas tuas mãos, mas não caia na mão do meu opositor. Que eu seja castigada por ti, mas jamais ferida por Satanás. Que como barro eu seja provado, moldado, amassado na mão do oleiro, mas não me deixa viver o desejo cumprido dos meus adversários diante de mim. Que eu caia na tua mão, seja amassado na tua mão, provado na tua mão, ou apertado na tua mão, mas não me deixa, não me deixa, não me deixa, não me deixa sair da tua mão, Deus. Não me deixa, Senhor. Eu prefiro a tua mão do que as cordas do enforcamento. Antes venha sobre mim a tua mão do que fazer da carreta na estrada o meu alvo. Que sobrevenha sobre mim a tua mão, e não o planejamento do findar dos meus dias. Aonde quer que haja planejamento para a morte nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor te repreenda agora. Saia! Deixe esta mente, saia dela, saia desta vida agora, saia! Eu te dou uma ordem, saia agora em nome de Jesus. Saia e perca o endereço dela, saia e perca o endereço dessa pessoa, em nome de Jesus. Suma da vida dela, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Queremos estar na tua mão, Senhor. Ainda que sejamos recebidos pela tua mão com depressão, mas na tua mão. Ainda que o diagnóstico seja síndrome do pânico, nós queremos estar na tua mão. Síndrome do pensamento acelerado, nós colocamos agora na tua mão. Tu não disseste se arruma e vem, tu disseste: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, angustiados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O nosso alívio não está na morte, o nosso alívio está na tua mão. Asedenta os corações para buscarem a tua mão. A solução não é a cova, é a tua mão. A solução não é o suicídio, é a tua mão. A solução não é a morte, é a tua mão. Eu declaro agora: o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele está entre nós, e nós declaramos vida. 2023 não será marcado por uma lápide: aqui jaz um jovem que desistiu, aqui jaz uma menina que se matou. Não, 2023 será marcado por um testemunho: aqui jaz alguém que encontrou Jesus, aqui há alguém que foi liberto por Jesus, restaurado por Jesus, vivificado por Jesus. A Ele a glória.